Olá, amigos do canal G. Vital. Esse é o terceiro vídeo dessa série. Nós no primeiro vídeo falamos sobre a polêmica, intrigante, assustadora frase do Klaus Schwab, onde ele diz que o mundo não voltará mais ao normal, e ele diz que a pandemia é uma janela de oportunidades. Vale a pena ver esse vídeo. O segundo vídeo nós falamos um pouquinho sobre as ideias que relacionam o Covid, a pandemia, às ideias de um novo governo mundial. E nesse vídeo eu quero falar sobre a ideia do reset. The Great Reset é o livro que nós estamos falando, Ou seja, é o grande reinício, o grande recomeço, o grande ressurgimento, a grande restauração, a grande reiniciação da humanidade. O reinício é o termo mais usado. E o que seria reiniciar? Antes de começar a explicar isso, eu queria pedir uma coisa para você que eu sempre me esqueço. Me ajude a divulgar esse canal. Eu tenho feito um trabalho sério, com fundamentos, mostrando livros, textos, Mas eu queria que mais pessoas fossem alcançadas. O que falta na nossa sociedade, de fato, é o conhecimento. Quanto menos a gente conhece essas coisas, mais fáceis nós somos de ser manipulados. Mas vamos lá. Como é que surge a ideia do reinício? Eu tenho dito isso aqui em outros vídeos, eu tenho aqui nesse canal uma playlist onde eu separo mais ou menos por temas, mas tudo começa na Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi nada daquilo que você aprendeu na escola, eu estou afirmando isso. A Revolução Francesa foi o laboratório do mal. A Revolução Francesa foi o laboratório de um governo global. A Revolução Francesa foi um experimento social que tinha como objetivo unicamente derrubar a monarquia, acabar com a Igreja Católica e assim se criar uma nova sociedade, totalmente nova. Foi daí que surgiu um movimento chamado de conservador. Porque o que eles queriam, literalmente, eu não estou exagerando, era destruir todas as bases culturais, todas as bases cristãs, tudo aquilo que fundamentava aquela sociedade era para ser jogado por terra e se construir uma nova ordem. Uma nova ordem. O que é uma nova ordem? É como a sociedade se organiza. É como as coisas são estruturadas, é como as coisas funcionam. Então, da ideia de uma nova ordem social, surgiu a ideia original que estava lá atrás, que é de uma nova ordem mundial, um mundo novo, um novo homem, uma nova religião, ou melhor, uma nova religiosidade, um novo ser humano, enfim, uma nova ordem mundial. Mas o problema é que nós tínhamos já uma sociedade europeia que ela já tinha os seus fundamentos, a sua ideia de sociedade, a sua visão de mundo, a sua própria cultura. E o que era que dava essa base cultural para a Europa? O pensamento judaico-cristão. A Europa era basicamente católica, alguns países protestantes. Esses católicos e protestantes, eles colonizaram a América, com todos os seus defeitos, com todos os erros que teve, que na verdade muitos deles são contados dessa forma pelos revolucionários, com todos os problemas que tiveram nas colonizações, mas nós tínhamos uma cultura. Analisa a sociedade 30 anos atrás, analisa a sociedade 40, 50 anos atrás, com todos os seus defeitos, e compara com a degeneração de hoje. Quando o comunismo cai na União Soviética no ano de 1989, o muro de Berlim é derrubado, simbolicamente o comunismo estava destruído. Veja, eu não sou católico, mas eu tenho que reconhecer, eu tenho as minhas diferenças teológicas do catolicismo, mas a Igreja Católica ela continuou sendo percebida. E o Papa João Paulo II foi alguém que na época disse que o muro de Berlim está sendo derrubado, mas o comunismo não vai morrer, porque ele se reinventa. E o que aconteceu? A estratégia antes dos comunistas, que eram a violência, o totalitarismo, os campos de concentração, os gulags, que ninguém fala nisso, a gente só fala dos nazistas,
Um dia eu vou explicar por que isso, mas os comunistas foram tão ou mais cruéis do que os nazistas. Mas o que acontece? Como houve essa mudança no mundo, começaram a surgir diversas teorias, né? Todas ainda financiadas e programadas por essa elite. Essa mesma elite construiu a ONU. Então o que acontece? O projeto era: agora a revolução não vai ser mais violenta, ela vai ser subversiva. Vamos subverter os valores. De que forma? Nós não vamos mais derrubar igrejas, não vamos mais matar sacerdotes, nós vamos subverter os valores. Desconstruir a igreja de dentro para fora. Desconstruir os valores da sociedade de forma subversiva. É aquela forma silenciosa que quando menos nós esperamos, nós já fomos dominados. E então o que acontece? Isso é o processo do reinício da humanidade. Aquela antiga sociedade tem que ser destruída e vamos reiniciar uma outra com novos valores. E aí, como é que eu poderia dizer? Diversos pensamentos foram surgindo que foram se infiltrando na ciência, na religião, nas artes, na educação e por aí vai. Na própria economia, a social-democracia, por exemplo, do que é a doutrina original do PSDB, a social-democracia é fruto desse novo pensamento econômico marxista, né? Ou seja, os socialistas fabianos, mas isso é um outro assunto. Vamos lá. Então vamos reformular a sociedade. E aí a ideia é reiniciá-la de novo. Aquele início lá, que dizem que foi Deus que criou e deixou valores e família, o Karl Marx fala isso. Essa família não tem nada a ver, isso é uma invenção da sociedade para acumular riquezas e deixar para os seus herdeiros. Então, vamos destruir tudo, mas principalmente a família precisa, porque a família são as unidades que formam uma grande sociedade. O que acontece? Começaram a surgir diversas ideias, né? Diversos ramos, principalmente da filosofia, começaram a se infiltrar em todas as áreas. E aí, a ideia é o reinício. E aí eu queria chamar a atenção para você de uma coisa. A gente não percebe isso. É por isso que eles falam que a revolução não vai ser mais armada. É uma revolução cultural. Você não percebe. Eles vão mudando a nossa consciência sem que a gente perceba. Vou deixar aqui para você algo para você raciocinar. Veja bem, reimagining, ou seja, reimaginando. O feminismo radical em pele de cordeiro. As mulheres pós-modernas se reuniram em Minneapolis com a finalidade de reimaginar Deus, a igreja e a família. 700 delegadas estiveram presentes na conferência que ocorreu em 2003 e cerca de metade dessas estavam em 1998. É a conferência Reimaginando. Essa primeira conferência aconteceu no ano de 1993. Pesquisa, Reimaginando Deus, a Família e a Religião. Um grupo de feministas. A essa altura do campeonato, o Muro de Berlim caiu em 1989, e essa altura do campeonato já estavam infiltrados na igreja os teólogos da libertação. Teólogos católicos que vieram para se infiltrar na igreja católica e destruí-la de dentro para fora. Não é destruir a instituição em si, mas destruir, subverter os seus valores. Essas feministas radicais, nesse encontro que, como foi o primeiro, foi em 1993, né, em Minneapolis, o que elas fizeram? A conferência era para discutir como reimaginar. O que é reimaginar? O grande reset, o grande reinício. Como é que você reinicia uma coisa? Mudando a imagem. Então eu vou reimaginar. Eu vou fazer de novo uma imagem. Eu vou criar uma imagem. Eu vou mudar aquela imagem porque eu tenho que torná-la nova. É fazer de novo. Criar uma nova imagem de Deus. E assim vai surgindo uma nova religiosidade no mundo. As pessoas vão mudando os seus conceitos de Deus. Observe que a ideia não é desacreditar Deus,
Deixa você acreditando que Deus existe, mas você vai mudando aos poucos os conceitos culturais que antes fundamentavam a sociedade. Então, se você tem um conceito de família fundamentado no cristianismo, pode continuar acreditando em Deus. Nós só vamos agora mudar os conceitos culturais que antes eram fundamentados numa visão cristã, agora eles vão ser reimaginados. Nós vamos criar uma nova imagem daquilo que você pensa de família, daquilo que você pensa de sagrado, daquilo que você pensa de amor, daquilo que você pensa sobre moral, daquilo que você pensa sobre drogas, daquilo que você pensa sobre qualquer coisa, sobre pecado. Quem é que hoje se preocupa com pecado? Quem? O pecado hoje tomou conta do mundo, porque o mundo foi reimaginado, foi feita uma nova imagem. Agora, eu tenho um livro que fala sobre essa conferência, é um livro espetacular, né? Mas vamos lá. Eu só quero que você entenda que no campo religioso, Deus, a fé, a família, a religião, ela vem sendo reimaginada, ou seja, criando-se uma nova imagem há muito tempo. Só que nós não sabemos, mas essas coisas vão sendo inseridas na nossa cultura de forma que a subversão, a revolução, ela é feita culturalmente, de forma que a gente não entende. Se você é católico, eu te indicaria você escutar o padre Paulo Ricardo. Ele tem excelentes palestras sobre isso. Eu vou te falar sobre uma questão profissional, simples, que você vai ver uma palavrinha lá e se fala, isso não tem nada a ver não. Mas olha como as coisas são incutidas de forma paulatina, progressiva. A expressão que muitos socialistas usam ela é feita a conta-gotas. A conta-gotas. Olha só isso aqui. Reimaginando o escritório e a vida profissional após o Covid-19. A pandemia forçou a adoção de novas formas de trabalho. Veja, novas formas. As organizações devem reimaginar seu trabalho e a função dos escritórios na criação de empregos e vidas seguras, produtivas e agradáveis para os colaboradores. Ou seja, reimaginando, no caso aqui, a vida profissional. Veja que a palavra reimaginar, ela vai sendo inserida e nós vamos aceitando isso. Quando você menos pensa, você já adotou. Aí, então, aqui, a reimaginação do serviço, ou seja, uma nova imagem da forma de trabalho mais segura. Veja, o pretexto é o medo, o pretexto é o Covid, o pretexto é a pandemia. Então você precisa criar uma nova imagem para a sua própria segurança. E assim nós vamos aceitando as ideias que vêm dessas fundações, ou melhor, dessa elite, pelas fundações, pelos institutos, pelas ONGs. Essas conferências são todas para nos programar. Vamos lá. Acha que isso é besteira? Um outro exemplo aqui. Pré-Conferência Brasil do 6º Simpósio Global de Pesquisa em Serviços de Saúde. Está aberta a chamada de trabalhos acadêmicos para a Pré-Conferência Brasil do 6º Simpósio Global de Pesquisas em Serviços de Saúde, HSR 2020, com o tema Reimaginando os Sistemas de Saúde para uma Melhor Saúde e Justiça Social. Como eles são bacanas, sempre a justiça social. Reimaginando os sistemas de saúde. Em tese é bom. Quem é que não quer isso, meu Deus? Quem é que não quer cuidar do sistema de saúde? Mas veja que nesses simpósios vão ser inseridas as ideias de uma nova imagem da sociedade. É impressionante. Aí você fala assim, mas o que tem a ver ciência? Isso é ciência? Não. Se eu te mostrar aqui um livro da Shulamit Firestone, uma feminista radical marxista, ela fala como a ciência poderia ser usada para fins de evitar que a mulher tivesse essa... Ela usa uma palavra pesada. Ela quer dizer que a capacidade da mulher engravidar é uma tirania da natureza. E ela vai dizer que a ciência tem que ser usada para esses fins. Meus amigos, entendam uma coisa. Pessoas malignas existem em todos os lugares. Seja na ciência, seja nas igrejas, seja
no meio de segurança pública, seja aonde for, existem pessoas malignas. Não pense apenas que porque falou em nome da ciência que está usando para o bem, porque não está. Satanás, ele tem servos, ele tem filhos, ele tem instrumentos em todos os lugares, em todos os ramos, em todas as áreas de serviço, aonde o ser humano estiver, Satanás vai ter aqueles que trabalham para ele. Vamos lá, um outro exemplo aqui, só para você ter uma ideia, o poder que tem essas palavras. No âmbito do ciclo de conferências de educação do município de Oeiras, no próximo dia 26 de fevereiro, das 9 às 12, no auditório Rui Carvalho, em Carnaxide, vai decorrer a segunda conferência 2019/2020, subordinada ao tema Reimaginando a Educação, olhar atitudes e tendências intencionais. Veja que o primeiro Reimaginando ligava as questões trabalhistas, do escritório, à Covid. O segundo já falou de saúde. Esse Reimaginando já fala de educação. E olha esse aqui. Conferência Virtual Global, Reimaginando e Transformando a Universidade. Confluência de ideias durante o além, conferências de ideias durante e além o Covid. Ou seja, de novo, o Covid sendo ligado às ideias de reimaginar, de imaginar novamente, de uma nova imagem. Percebe como nós vamos sendo induzidos a esses pensamentos? Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O século XX foi considerado o século do ateísmo. O século do ateísmo. Mas eu tenho um vídeo aqui que o título dele, salvo engano, é da guilhotina. É um vídeo atual, postei semana passada. Eu fui lá na Esplanada e fiz um breve histórico de como esses pensamentos foram sendo inseridos na sociedade. E não é à toa que o século XX foi considerado o século do ateísmo. E lá eu explico por que isso, né? Os grandes pensadores, cientistas e filósofos, eles vieram fundamentando todo o seu pensamento que tem tudo a ver conosco, que toca diretamente no nosso dia a dia. Eles foram dizendo, fundamentando o seu pensamento, que Deus não existe. E a gente achando que a coisa é porque é laica, não é. Não é. Mas vamos lá. Você está entendendo por que foi que Klaus Schwab disse que a pandemia é uma janela de oportunidade? Eu só quero que você entenda o seguinte, se cuide. Se cuide. Existe como você se prevenir. Existe como você fortalecer o seu organismo. Mas eu quero que você entenda que olhando para tudo isso, você percebe que há um interesse em que exista o medo. Há um interesse em que permaneça a pandemia. Há um interesse em que o problema não se resolva. Até porque, se houvesse interesse em que se resolvesse para voltar ao normal, se houvesse esse interesse, ele não teria dito que o mundo nunca mais voltará ao normal. Ele não teria dito que pandemia é janela de oportunidades. Enquanto muitos estão desesperados com a pandemia, com medo de morrer, enquanto outros estão perdendo emprego, enquanto gente está passando por necessidade, já teve suicídio por desespero, tem pessoas dizendo que isso é uma janela de oportunidades. Queridos, vamos buscar o conhecimento. Vamos buscar o conhecimento. Me ajude a divulgar isso. Que Deus abençoe a todos.